Queridos, então, bom, de novo, né, agradecer a Deus que a gente tem essa possibilidade de se reunir para temas sublimes, temas celestiais, que a gente consegue ter uma casa, estrada, carro, janta e amigos para se reunir. Em muitos lugares do mundo isso já é coisa do passado. Então, realmente temos que agradecer muito. E a generosidade sempre da família Bedruzi é uma coisa que encanta a gente, né? Encanta mais ainda porque não repartem as receitas, né? Sempre são receitas secretas. A gente só fica saboreando, né, Patrícia? Mas nunca dá para fazer em casa igual. Então, realmente não tem como agradecer, não tem como agradecer. Nós vamos fazer um curso, tá? Vamos fazer curso? Vamos. Pronto, Mara, então... Há 5 anos eu estou pedindo. Ah, tá bom. É agora, né? Agora o Luiz deu estado. Pronto. Então, depois tu abre matrícula online, vai chover de gente. Mais do que para aula da Bíblia. Né? Ó, já temos adeptas. Né? Queridos, então, olha, antes desse encontro, perguntei para o Saulo o que ele achava que a gente devia falar hoje. Tinha duas dúvidas. Assim. Quer dizer, era uma dúvida, duas possibilidades, não eram duas dúvidas. Uma era a gente tratar, porque nós já estamos aí há quanto tempo? Que aula é essa hoje? Esse é o quinto. Quinta aula. Quinta aula. Meu Deus, parece que já é muito mais do que isso. Meu Deus, pensei que já era muito mais. Tá, quinta ou sexta, tá, mas não faz nenhum ano. Não faz nenhum ano que a gente está fazendo. Bom, mas enfim, a dúvida era a seguinte: nós já vimos muitos temas, entendemos muito as simbologias, né? Vimos o quanto a Bíblia, e não só a Bíblia, o Alcorão, os escritos de Buda, os escritos de Bahá'u'lláh, o quanto as escrituras sagradas são cheias de simbolismos, né? E vimos que uma das dificuldades da humanidade é entender os símbolos. As pessoas têm uma tendência de interpretar as coisas de maneira material. E como isso desvia as pessoas do entendimento que Deus quis dar, né? E estudamos coisas específicas sobre isso, né? Lembram, o pão não é pão, o pão é a palavra de Deus, né? O vinho não é vinho, o sangue não é sangue, nunca as coisas são o que são. O céu não é o céu, não é o céu físico, é o céu espiritual, né? E daí vimos exemplos da Bíblia mostrando isso, quer dizer, Jesus diz: eu desci do céu, então o céu não pode ser céu, ou Jesus é mentiroso ou o céu é simbólico, porque ele não desceu do céu, ele nasceu do ventre de Maria. Então se ele diz eu desci do céu, ou ele é mentiroso ou o céu é simbólico. A mesma coisa pão e o resto todo, né? Então esse eu acho que é um entendimento que já foi construído, acho que já está sedimentado, né? É importante. Então o que eu tinha perguntado para o Saulo, o que ele achava, se a gente hoje poderia estudar as discrepâncias que existem entre os 4 evangelhos. Porque entre os 4 relatos de Mateus, Marcos, Lucas e João, tem mais discrepâncias do que semelhanças. E isso é uma coisa que, claro, se estuda ao longo dos séculos, há 2000 anos isso já é razoavelmente estudado. Mas o grande estudo científico da Bíblia começou no século XIX, com a leitura crítica dos textos originais. Então, foi-se ao grego, foi-se ao hebraico, tomou-se os documentos ainda existentes em gregos mais antigos, que eles chamam de testemunhas. As testemunhas. As testemunhas são os textos mais antigos que não são do tempo de Jesus. São do século IV, quer dizer, 4 séculos depois de Jesus, é que a gente tem os primeiros fragmentos dos evangelhos em grego, né? De uma maneira mais completa, né? Mais estruturada. Antes eram
fragmentos que existiam aqui e ali, em copta, algumas vezes era a tradução do grego para o copta. Então a Bíblia, como nós conhecemos hoje, com os 27 livros do Novo Testamento, é uma construção milenar, ela não nasceu assim. Não nasceu assim. Durante os primeiros séculos, tinham outros evangelhos que não os 4. Tinha outros textos. As cartas de Paulo eram muito mais disseminadas do que os próprios evangelhos. As cartas paulinas, elas são do século I, são os primeiros textos que circularam entre os cristãos, antes mesmo dos evangelhos. São dos anos 50, mais ou menos, nos anos 50. Enquanto que os evangelhos mesmo são dos anos 60, 70 até 90. O Evangelho de João é do ano 90, que é o mais recente dos evangelhos. Então, 40 anos depois. Então, essa construção foi lenta, foi gradual, foi difícil, inclusive, porque não existia nada pronto. Foi se recolhendo. E naquela época, você sabe, não existia imprensa. Então, tudo era manuscrito. Os textos eram copiados à mão. E na cópia, muitas vezes, passavam por erros. Às vezes, erros por descuido do copista, às vezes, erros intencionais. Há todo um estudo da deturpação ortodoxa do texto sagrado. Porque algumas vezes os copistas achavam que aquilo que estava escrito originalmente não podia ser aquilo. Então não botavam, ou corrigiam. Porque não, Jesus não pode ter dito isso. E daí, uma vez que ele corrigia de acordo com a cabeça dele, aquilo era copiado adiante. Por exemplo, um exemplo que nós estudamos já. Quando a gente estudou o simbolismo do céu, lembram, um dos exemplos mais marcantes nos evangelhos é quando no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 13, Jesus diz: só subiu ao céu o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Isso por si só é uma frase estranhíssima. Só subiu ao céu o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. O Filho do Homem era como Jesus referia a ele mesmo. Então basicamente a frase estaria dizendo: só subiu ao céu o que desceu do céu, eu que estou no céu. Mas ele não estava no céu. Quando ele falou isso, ele estava no meio dos apóstolos. E de novo, ele diz que desceu do céu. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Isso está no capítulo 6 de João. Essa frase do céu está perdida no capítulo 3. As frases de descer do céu estão todas no capítulo 6. Então, alguns dos copistas deixaram fora essa parte. O Filho do Homem que está no céu. Não, tira isso. Não pode ser. Não pode dizer isso. Então, algumas versões da Bíblia até hoje não botam essa parte. Só subiu ao céu o que desceu do céu, o Filho do Homem. O que está no céu não é legal, tira fora, entendeu? Por quê? Porque estavam interpretando de maneira material o texto sagrado. Porque se eles entendessem que céu significa a sublimidade de Deus, a excelsitude de Deus, o estado santíssimo de Deus, aí não tinha problema. Jesus veio da presença de Deus, subiu à presença de Deus e estava na presença de Deus, porque ele era o Espírito Santo. Então tudo fazia sentido. Mas como interpretaram ao pé da letra e de maneira material, então não fazia sentido ele estar no céu. Então tira fora. E daí depois vem todas as interpretações equivocadas, que a gente já olhou também, de achar que Jesus subiu com o corpo ao céu. Ele mesmo diz que não pode subir o corpo ao céu, porque ele diz só subiu ao céu o que desceu do céu. O corpo dele não desceu do céu, o Espírito Santo veio do céu. E não é do céu onde tem estrela, é do céu da presença de Deus. Então, se só sobe o céu o que desceu do céu, o corpo não desceu do céu, o corpo não pode subir ao céu. Mas as pessoas têm isso como um dogma.
Não, o corpo de Jesus, depois da ressurreição, subiu ao céu. Mas a ilustração sobre a ressurreição, ela se dá justamente pelo fato de não encontrar o corpo, né? Sim. Materialmente falando. Exato. Mas um dia vão encontrar o corpo. É isso que você está falando, que as interpretações surgiram várias interpretações, né? Depois, para prevalecer o interesse de quem estava editando. Isso, exatamente. Abdul Baha diz que um dia vão encontrar o corpo de Jesus e vai ser inequívoco que é o corpo dele. Ele está sepultado embaixo da tumba de um dos primeiros cristãos, de uma maneira oculta. Um dia vai ser achado e vai ser inequívoco. Tem até um filme sobre isso que Antônio Bandeiras, eu acho que fez o papel principal, sobre... Porque, claro, o corpo de Jesus não subiu ao céu. Não subiu ao céu. A carne de nada vale, o Espírito é que vivifica. João 6,63. Então, o que adianta o corpo subir ao céu? Uma vez, eu fui expulso da aula de catequismo por causa disso. Fui expulso. É um dos meus traumas na vida. Eu acho que é por isso que eu dou aula da Bíblia. Porque fui expulso da aula da Bíblia. Porque eu disse, tá... Tu repetiu? Então depois tu vai ser minha ajudante, minha monitora da aula da Bíblia. Eu era do coral e do movimento eucarístico juvenil, mas eu repeti, porque eu perguntava demais. Não, eu disse, o que adianta o corpo subir ao céu? Vai entrar em órbita? Rua! Tá bom. Daí depois o sacerdote veio falar comigo e disse, mas Deus pode fazer tudo? Eu digo, tá, tudo bem, concordo que Deus pode fazer tudo. Mas então não entrou em órbita, passou pela Lua, Marte, Júpiter, Saturno, saiu do sistema solar, está onde agora? Indo para Alfa Centauro? Sabe? Mas tudo bem, é dogma, então tem que aceitar que o corpo subiu ao céu. E daí deturpam as escrituras. Mas enfim, não era sobre isso que eu ia falar. A minha dúvida era se hoje a gente já estaria pronto para estudar essas discrepâncias. Porque elas estão bem documentadas, elas são bem estudadas. E daí o Saulo achou que talvez fosse prematuro ainda. E daí a gente resolveu estudar uma coisa mais simples, que é o Espírito Santo. Deus e o Filho, a Trindade. Vamos estudar a Trindade. Essa observação foi muito boa, essa observação dessa que você colocou aí como discrepância. Né? Foi muito boa, porque às vezes a gente não percebe isso. Então, pronto, já encorajou. Próxima vez eu não escuto o Saulo, vou te escutar. A próxima vez a gente estuda as discrepâncias. Desculpa. Próxima vez a gente estuda. Porque, por exemplo... Se subiu ao céu, não faz sentido, né? Estar com Deus. Exatamente. Aqui na Terra. Exatamente. Tu viu? Deu até calor. A gente fica nervoso, fica calor ali. Então, eu acho que é interessante. Eu acho que no próximo mês a gente podia estudar um pouco isso. Porque, por exemplo, um evangelho diz que Jesus, quando dá a genealogia de Jesus... Tu acabou de comprovar que frio é psicológico. Sim. É super psicológico. Muito psicológico. Eu, depois da ducha quente, depois de tomar banho, eu sempre tomo uma ducha fria. E no inverno, fico 1 minuto e meio embaixo da água fria. No inverno, a primeira vez, o frio vem do medo, não da água. Depois que a gente acostuma a pegar a água fria, não dá mais frio. Não dá mais frio. É isso. É a mesma coisa que durante o jejum. Se a gente fica pensando em comida, passa fome. Se não pensa em comida, pensa no espírito, não passa fome. Enfim, quem é que conduz, né? O cavalo do corpo ou o cavaleiro da alma? Quem é que conduz? Quem é que conduz a vida? A gente tem que decidir, né? Mas enfim, um evangelho diz que Jesus é descendente de Salomão. E o outro evangelho diz que ele é descendente de Natã, o irmão de Salomão.
Ora, se a Bíblia é inerrante, não pode atribuir que ele é filho de um irmão ou de outro irmão. Ou é de um ou de outro. Não pode ser dos dois. Eu não sou filho do meu tio, eu sou filho do meu pai. E se alguém disser que eu sou filho do meu tio, está errado. Eu sou filho do meu pai. Então não pode dizer uma coisa ou outra. E assim está cheio de diferenças. Um evangelho diz que Jesus morreu ao meio-dia, outro diz que morreu às 3 da tarde. Não pode ser, são incompatíveis. Então, é importante a gente perceber que isso não tira a guia divina do Evangelho. Para os Baha'is, a Bíblia é um livro sagrado, por isso que a gente está estudando. É um livro sagrado. Mas nós temos que nos dar conta de que ser um livro sagrado não quer dizer que tudo é certo. Especialmente o que não é certo é a interpretação equivocada. Vê, Galileu ficou preso até o fim da vida porque interpretava de maneira simbólica. E a Inquisição diz que ele estava errado. Giordano Bruno foi queimado na Inquisição. Copérnico não publicou o seu livro até o ano da morte com medo da excomunhão. E a gente sabe, a revelação de Bahá'u'lláh, século XIX, é para uma humanidade madura. Não é que Bahá'u'lláh, como profeta, sabia mais do que Jesus ou sabia mais do que Moisés. Todos eles têm acesso à sabedoria divina. Todos eles recebem o Espírito Santo. Mas a revelação de Bahá'u'lláh é para agora. A de Jesus foi para 2000 anos atrás. Por isso ele diz, eu ainda tenho muito para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Você imagina no jardim de infância, embora a aula de hoje seja para Helena, mas no jardim de infância nós não vamos dar aula da faculdade, da pós-graduação, do doutorado. Tem que esperar o aluno crescer para poder aprender isso. Então, claro, eu ainda tenho muito para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Bahá'u'lláh escreve ao Papa Pio IX e diz, chegou o Espírito da verdade. Aquele que estava oculto veio agora. Então, imagina, a revelação de Bahá'u'lláh, os escritos sagrados Baha'is, são compostos de 3 vertentes. O Bab, que é o precursor de Bahá'u'lláh, um profeta enviado de Deus depois de Muhammad, precursor de Bahá'u'lláh. As escrituras do Bab são escrituras sagradas Baha'is. As escrituras de Bahá'u'lláh, escrituras sagradas Baha'is, durante 40 anos de revelação, 40 anos. E as escrituras de Abdu'l-Bahá, que é como São Pedro, o centro da aliança de Bahá'u'lláh. Então, os 3 são escrituras sagradas Baha'is. Os 3 escreveram mais ou menos a mesma quantidade. 30, 40, 50 mil epístolas. Se a gente pegar só os escritos de Bahá'u'lláh, só os de Bahá'u'lláh, quer dizer, 1/3, 1/3 das escrituras sagradas Baha'is, é 14 vezes mais do que a Bíblia inteira. 14 vezes mais do que a Bíblia inteira. 70 vezes mais do que o Alcorão. Então é muita coisa. É muita coisa. Agora, isso é porque Bahá'u'lláh sabia mais? Não. É porque a humanidade pode aprender agora. Tudo aquilo que não podia ser ensinado antes pode ser ensinado agora. É o que Bahá'u'lláh disse para o Papa. Aquilo que o filho não pôde transmitir, agora está sendo transmitido. Então, essas discrepâncias são importantes não para dessacralizar a Bíblia. Algumas pessoas atacam a Bíblia ou atacam o cristianismo para dizer, veja quanta besteira, quanta bobagem, quanta incoerência. Não é o objetivo Bahá'í. Para os Baha'is, a palavra de Deus na Bíblia é sagrada. Tanto que nos templos Baha'is, onde não existe sermão, não existe palavra humana. Nos templos Baha'is é proibida a palavra humana. Só se lê a palavra de Deus. E a Bíblia é lida. O Alcorão é lido. Os escritos Baha'is são lidos. Os escritos de Buda são lidos. Então é palavra sagrada. Mas isso não quer dizer que não tenha equívocos. Isso não quer dizer que não tenha contradições. Porque não foi ditada. Jesus não escreveu nada. Bahá'u'lláh escreveu. Jesus não escreveu nada. Muhammad era analfabeto. O Alcorão tem uma diferença da Bíblia.
O Alcorão foi ditado. Muhammad falava e os apóstolos anotavam o que ele falava. Então, o Alcorão é ditado por Deus. A Bíblia não. A Bíblia é uma lembrança do que aconteceu depois. Décadas depois. Aconteceu isso. E daí ele disse isso. Por isso não existe... São 4 evangelistas. 2 evangelistas nunca conheceram Jesus. Marcos era companheiro e tradutor de São Pedro. São Pedro só falava hebraico. Marcos era companheiro nas viagens missionárias e traduzia para São Pedro. Lucas era companheiro de São Paulo. Médico, conhecedor, erudito. Paulo também erudito. Paulo era um fariseu, falava grego, falava hebraico, falava aramaico, era um erudito. Então, Lucas nunca conheceu Jesus e Marcos nunca conheceu Jesus. E Paulo nunca conheceu Jesus. Paulo se converteu depois que Jesus já tinha sido crucificado. Então, sobram só 2, João e Mateus, que são evangelhos de apóstolos. E mesmo assim, imagina, numa hora tão crucial como uma crucificação, crucial vem de crucificação. O momento mais crucial da vida de Jesus. Nenhum dos 4 evangelhos consegue concordar o que Jesus disse no final. Um diz que ele diz, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Outro diz, Pai, meu Pai, por que me abandonaste? O outro diz, sabe? Então, entender que existem discrepâncias, mas que isso não tira a sacralidade, é muito importante. E Bahá'u'lláh, na fé Bahá'í, não existe tem que acreditar porque é um dogma. A metodologia que Bahá'u'lláh estipulou é científica. A metodologia da fé Bahá'í é científica. É uma religião, mas o método Bahá'í é científico. E existem inúmeros textos sobre isso. Abdu'l-Bahá diz, se apresentam uma coisa para nós como religião, nós devemos passar na peneira da ciência. Se passar é religião, se não passar é superstição. Então é interessante, eu acho, a gente, como nós já estamos avançados, assim, no próximo encontro, a gente não escuta o salmo, e daí a gente traz uma lista das discrepâncias, que não vai dar para esgotar, porque são muitas, muitas. Mas pelo menos algumas para a gente perceber assim que é possível reverenciar o texto bíblico sem ter a ilusão de que ele é só certo. Tu citaste essa da última, da frase, fala pra gente. A explicação de Abdu'l-Bahá. Daí nós vamos entrar num tema que não é hoje. Tá. Desculpa, vou te frustrar hoje. Não. Por isso que eu nem... Não, porque eu já falei demais, a gente nem entrou no tema. Só porque você citou essa aí. Porque... É bacana. Ela é maravilhosa. É maravilhoso. Tá pronto. Abdu'l-Bahá tem uma epístola que ele diz quais são as últimas palavras de Jesus. Ele cita. Ele diz, então o Espírito de Jesus soltou o último suspiro, elevou sua voz aos céus e disse, e daí começa a citação. E daí não é, ó Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Porque Jesus não foi abandonado, o verbo estava nele, Deus estava o tempo todo junto com ele quis sacrificar a vida. Abdu'l-Bahá diz que ele diz, ó Deus, meu Deus, por quanto tempo ainda me abandonarás a eles? Eleva-me a ti, porque o mundo com a sua vastidão já não me pode conter. Isso é diferente. Isso é diferente de por que me abandonaste. Por quanto tempo ainda me abandonaste? Mas é claro, a frase é longa, e daí quem estava ali já chorando, desesperado, vendo o seu senhor morto, não anotou. Depois, quando lembrou, só lembrou, me abandonou. Não é. Ele estava querendo... Essas interpretações, porque a frase é Eli, Eli, né? Sim. Todo mundo conhece essa frase, mas
ela, ao decorrer dos anos, do tempo, ela não sofre interpretações que variam de língua para língua, de idiomas para idioma, que sofre alterações naturalmente? Com certeza, com certeza. 2000 anos dá para fazer muita mudança, né, na interpretação claro, das coisas. como você disse, não pode ter uma discrepância muito distante, né? E daí é questionável. Exato. Então, o que eu pensei é a gente estudar as discrepâncias gritantes, aquelas que não conseguem ser harmonizadas, né? Porque a gente já estudou as discrepâncias de interpretação, né? Entender mais o simbolismo das coisas. Mas realmente há discrepâncias estruturais que não tem como conciliar, né? Bom, enfim, mas hoje o nosso tema simplório é a Trindade, que é fascinante, é um dos grandes mistérios da teologia cristã. Santo Agostinho, que vocês sabem, eu sou devoto de Santo Agostinho, eu tenho uma admiração imensa por ele, imensa, um amor imenso por ele, uma devoção enorme por ele. Século IV, final do século III, foi realmente o primeiro grande teólogo, depois de Orígenes, né? Mas Orígenes ainda não é aceito como um doutor da igreja, né? E ele se esforçou a vida inteira, Santo Agostinho, para entender a Trindade. E um dos livros mais importantes dele, fora Confissões e fora a Cidade de Deus, é um texto sobre a Trindade. Mas ele também não alcança. Ele também não alcança. E desde então é mais ou menos um dogma. Foi só muito tempo depois, nós vamos ver no material agora que eu mandei para vocês, que é muito tempo só depois que se cria o dogma da Trindade, porque até então os cristãos não entendiam direito o que estava acontecendo, porque tinha Deus, sabiam que tinha Deus, porque era o Deus do Antigo Testamento, o Deus uno e verdadeiro, Jeová, Yahvé, do Antigo Testamento. E daí sabiam que agora tinha vindo o Filho de Deus. Pronto. E também sabiam que tinha o Espírito Santo, porque na hora que Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. Então, agora como é que junta Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? E daí se costurou a doutrina da Trindade, que levou séculos até ser estabelecida. Vocês vão ver que no nosso estudo hoje, a gente vai passar muito rápido pelo estudo, na verdade. Eu mandei os slides para vocês, porque em Campinas, durante 4 anos, a gente fez aulas da Bíblia com slides. Até eu depois fiquei pensando, de repente a gente dispensa a janta e vai num lugar onde dá para projetar slide. Projeção, sabe? Pronto, agora eu já perdi todos os alunos. Então, falou de dispensar a janta, mostrar slide, já vai todo mundo embora. Fazer, você venceu. Alguma coisa no quadro, também na lousa, para copiar também? Sim, a gente distribuiu o material. Tu recebeste, querido? Não, eu continuei com você fez uma... Com a brincadeira. Aí, com a brincadeira. Peguei agora, demorou. Mas dá para projetar na parede. Dá para projetar? Tem projetor? Valinhos tem projetor. Valinhos tem projetor. Bom, Valinhos está aqui mais presente do que em Dayatuba. Né, Miss? Tem mais Valinhos aqui do que... Tem uma televisão grande também, dá para projetar na televisão. Mas enfim, depois a gente resolve isso. Mas só porque, em vez de mandar texto, eu mandei imagens para vocês. Porque realmente, às vezes, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. E a questão da Trindade, vocês vão ver que com a metáfora de Bahá'u'lláh do sol, dos raios e do espelho, é perfeitamente entendível. Quem já olhou as imagens deve ter percebido isso. Só, por que isso não foi ensinado 2000 anos atrás? Por que Jesus não disse de uma maneira simples, ou Muhammad, 600 anos depois de Jesus, por que o profeta Muhammad não disse, olha, Trindade é o seguinte, pensa no sol, pensa nos raios do sol e pensa no sol refletido no espelho.
Porque eles não sabiam onde é que estava o sol, eles não sabiam o que era o sol. No tempo de Jesus e no tempo de Muhammad, vivia-se ainda no sistema ptolomaico. O que era o sistema ptolomaico? O céu era uma estrutura firme, por isso se chama firmamento. Hoje em dia, falar do firmamento é coisa só de poeta. O firmamento está estrelado. Por que chamava firmamento? Porque era uma estrutura rígida, como uma cúpula em cima da terra. Sol, as estrelas e tudo isso percorriam essa cúpula. E por que estava acima do firmamento? Deus e os anjos. Então, era uma estrutura que não enxergava o sistema solar, não enxergava o Sol como uma estrela, não enxergava os planetas ao redor. Então, como é que Jesus ia explicar? Como é que Muhammad ia explicar? Agora, Baha'u'lláh fala, já veio Copérnico, já veio Galileu, já se entende o que é o Sol. Então, hoje em dia a gente pensa, é fácil, mas até então não era fácil, né? Então, se vocês pegarem as imagens, vamos acompanhando só para fazer um tira-teima. A senhora tem? Então a gente pode olhar junto. Léo, desculpa, eu fico te devendo as imagens, Léo. Mas a gente vai descrevendo. Não filmou? Não filmou? Não filmou? Como assim? Aí? Filmar? Não, eu não estou filmando, eu quero pegar a imagem que eu tenho. Aqui está filmando. Não, isso aqui eu vou pegar a imagem que eu mandei por WhatsApp para todo mundo. Todo mundo no grupo? É, tá no telefone. Não sei. Então. Ai, não faz isso comigo, Jamil. Eu fico do lado dele e ele fica atirando o celular no chão. Então, estudo Bahá'í da Bíblia em Indaiatuba. Léo, esse é o primeiro slide. Perfeito. Estudo Bahá'í da Bíblia em Indaiatuba, o Verbo de Deus e a Trindade. Tá aqui. Você tem? Tens? Não tem. Esse é um grupo que vocês estão? Não, ela mandou individualmente. Não tem Faz grupo, esse. não. Faz esse? Peço para fazer me mandar. Hã? Eu mandei. Eles receberam ali? Oi? Eles receberam o casal ali na frente? Dá uma olhada. E o senhor ali? Aquele senhor é a primeira vez que está vindo. Então não recebeu. Você. Sim. A Nadir recebeu? Sim, mas na... Então dá para excelentíssima esposa, e daí o vizinho da esquerda pode olhar também. Daí vocês botam o celular. Não, mas a Então, Nadir vai baixa mandar. lá. Bota na horizontal, que daí fica mais visível. Ela não viu lá no telefone. Tá aqui. Chegou aí? Alunos relapsos, nem abrem a lição de casa. Na próxima vez não ganham janta. É assim. Você falou que vai ser uma aula longa, provavelmente vai ter. Obrigado, tem a hora do recreio. A hora do recreio é a sobremesa. Mal sabes. Conseguiu baixar? Sim? Bota na horizontal. Eu acho que vai estar razoavelmente visível. Eu botei dois, né? Eu botei 2 por página, mas eu acho que dá para... Então, vamos lá, para ajudar o Léo aí. Léo, primeiro slide, tá? O primeiro slide tem uma citação do Evangelho de Mateus 3,16, que diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Tá? E daí tem uma pintura de Verrocchio, junto com... Linda. Acharam? Sim. Tá. Recebeu? Eles estão olhando ali juntos. Tá? Esse mesmo comentário aparece também no Evangelho de Marcos, também aparece no Evangelho de Lucas e também aparece no Evangelho de João. Mas só o Evangelho de Lucas que diz o Espírito Santo descendo sobre ele. Só o de Lucas. O de Mateus diz o Espírito de Deus. João fala só o Espírito descendo sobre ele. Tá? Mas o Espírito Santo só está em Lucas. De qualquer maneira, a pintura, Léo,
é uma pintura de Jesus, com os pés ainda dentro d'água, e São João Batista batizando ele, e uma pomba da qual se vê raios de sol sobre a cabeça de Jesus. E tem 2 anjos com a auréola ajoelhados ao lado esquerdo dele, tá bom? Então vejam, nessa citação do batismo de Jesus aparece claramente que existe Deus, que existe o Filho e que existe o Espírito de Deus ou o Espírito Santo. Tá certo? Bom, então tinham que equacionar essas 3 coisas. Tinham que equacionar essas 3 coisas. E daí, como tinha passagens nos evangelhos em que Jesus falava sobre a sua identidade com Deus, esse equacionamento era complicado. E aqui nós vamos para o 3º slide, Léo, que é uma citação de João, capítulo 14, capítulo 14, versículos 9 e 11. Jesus diz assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. E mais um pouquinho adiante, no 11, ele diz: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Puxa, quando liam isso, diz: puxa, mas então Jesus e Deus é a mesma coisa. Porque quem me viu a mim, viu ao Pai. Então, Jesus e Deus é a mesma coisa. E daí começa a complicação. Quer dizer, como é que nós vamos equacionar? Porque Jesus foi batizado, desceu o Espírito Santo, mas agora ele diz que quem vê ele, vê o Pai. Ele diz que ele está no Pai e o Pai está nele. Muito bem. Isso está em João 14, 9 e 11. Um pouquinho mais adiante, no mesmo Evangelho de João, Jesus já diz outra coisa. Em João 14, 28, ele diz: o Pai é maior do que eu. Então como é que é isso? Quem viu a mim, viu ao Pai. Mas o Pai é maior que eu, então não viu o Pai. Tá certo? Então não viu o Pai. Mas o Pai é maior que eu, não viu o Pai. Quando diz: crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Não, mas se o Pai é maior que ele, como é que cabe nele? O Pai é maior do que eu, mas o Pai está em mim, mas se eu sou menos do que o Pai, não cabe em mim. Então, fica uma confusão muito dura para os teólogos cristãos. E a figuração que tem por trás dessa expressão, ela não é válida? Nunca foi decifrado. Isso nós vamos ver agora. Mais adiante, agora nos desenhos que vão aparecer, nunca foi decifrada. Por isso se criou a doutrina da Trindade, para tentar explicar isso, né? E que é só um pouquinho mais de paciência, nós vamos chegar lá. Então, esses duas passagens de João são cruciais. Então, João 14, 9 e 11, ele diz: quem me viu a mim, viu o Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. E poucos versículos depois ele diz: mas o Pai é maior do que eu. Então são diferentes. Mas tem uma identidade. Como é que eu conjugo a identidade com a diferença? Daí vem depois a doutrina, mas a gente vai chegar lá. E daí aqui coloquei mais outras passagens de Jesus para mostrar como isso era complicado para os teólogos desse período. Isso está em João 12, versículos 49 e 50. É a próxima passagem. Jesus diz: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Mo é a conjugação de me e o, né? O Pai me tem dito. Que é elegantíssimo e hoje em dia as pessoas não usam mais. Mas a tradução do João Ferreira de Almeida é maravilhosa, encantadora. Então, Jesus diz: eu não estou falando de mim. Eu estou falando o que Deus disse para eu falar. Mesmo como um porta-voz de Deus. Um ventríloco.
E Deus fala através do seu porta-voz. Pronto. Mais adiante, e nós estamos ainda em João, mas agora no capítulo 7, versículos 15 e 16, Jesus outra vez diz a mesma coisa. E os judeus maravilhavam-se dizendo: como sabe estas letras? Não tendo aprendido, porque Jesus não tinha ido para a escola, não tinha estado na escola de teologia, ele não era um teólogo, ele não era um dos fariseus. Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ou de novo, eu não estou falando de mim, eu estou falando de Deus que me mandou dizer isso. Muito bem. Vamos adiante. Agora nós vamos para Mateus, capítulo 24, versículo 36. Jesus está falando sobre os dias do fim, os dias do Apocalipse, os dias do juízo final. E ele diz que aquele dia vai vir e ninguém sabe o dia e a hora que vai vir. E daí ele fala: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então, o dia do juízo, e há outras passagens parecidas com essa, mas Jesus diz: nem os anjos sabem, nem o Filho sabe, só o Pai sabe. Ora, se ele fosse idêntico a Deus, ele tinha que saber. Então, quando ele diz: quem viu a mim viu ao Pai, a primeira impressão é: bom, então Jesus é Deus. Quem viu a mim viu ao Pai. Quem viu a mim viu a Deus. Mas depois ele diz: isso só o Pai sabe, o Filho não sabe, então não é igual a Deus. Percebem a dicotomia, a dificuldade para os teólogos cristãos sinceros, devotados, querendo entender as palavras fragmentárias que estão ao longo dos evangelhos e conciliar isso numa coerência teológica. Então, essas dificuldades todas nos levam à doutrina da Trindade. E isso só é feito no século IV. Isso só em 381, no Concílio de Constantinopla, o primeiro dos concílios de Constantinopla, porque teve dois. No primeiro concílio de Constantinopla se estabelece o dogma da Trindade. Há um único Deus em três pessoas. Há um único Deus em três hipostases. E daí o grego é rico em significados, que é até difícil de traduzir para as línguas latinas e outras. O grego era a língua da filosofia, temos que lembrar isso. O grego era a língua de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Tinha refinamentos que nós muitas vezes não alcançamos. As palavras não são simplesmente traduzidas de uma língua para outra. Existem lacunas que não são apenas em termos semânticos, são lacunas cognitivas. Por exemplo, saudade. Para nós, tranquilo, saudade. Saudade. Como é que um espanhol vai dizer? Não consegue dizer saudade. Ah, eu te estranho. Eu te estranho. Ah, ele disse que estranhava a esposa. Bom, tem um monte de marido que diz que estranha a esposa. Mas em espanhol, estranhar quer dizer sentir falta. Espanhol quer dizer sentir falta. Então, mas não consegue dizer eu tenho saudade. Diz eu sinto falta. Eu estou sentindo falta da minha avó. Mas é diferente de dizer eu tenho saudade da minha avó. É diferente. Porque sentir falta é uma coisa extremamente física. Quando acabar essa água, eu sinto falta da água que eu queria tomar. Mas não tenho saudade da água. Saudade é uma coisa emocional. Saudade está misturado com amor, com carinho, com ternura, com falta, com lembrança. É uma lacuna, não se consegue. I miss you. Em inglês é a mesma coisa, I miss you. Tá bom. Mas isso não é saudade. Tu não entende o que é saudade. Nós temos lacunas em português seríssimas, inclusive para a tradução das coisas barrais em português. Muito sérias. Self, por exemplo. Self não tem em português. Myself. A gente diz, não, mas eu traduzo meu eu.
Mas como é que tu traduzes the self of God? O eu de Deus? Não dá. Daí tu tem que self é a identidade última. O que é o self? É a identidade última do ser. Por isso que o Fernando Pessoa se debatia com os eus. Porque na verdade era um debate de self. Ele tinha formação inglesa. Lembra? O Fernando Pessoa estudou na África do Sul. Ele fez poemas em inglês. E daí no português surgiu os maravilhosos eus de Fernando Pessoa. Porque era em busca do self. Nós não conseguimos dizer. Temos uma dificuldade. Por exemplo, na tradução da explicação de Abdu'l-Bahá sobre Adão e Eva, Abdu'l-Bahá diz em inglês, e agora foi revisada a tradução em inglês, ele diz que Adam is the spirit of Adam and Eve is his self. Não dá para traduzir. Não dá para traduzir. Como é que tu diz? Adão era o espírito de Adão e Eva era o seu eu. Fica esquisitíssimo. Em inglês é claro, é evidente, era his self. Mas em português era o eu dele. E daí? Como é que a gente fica? Ele tem que botar nota de rodapé e explicar que tem uma lacuna em português. Bom, isso para mostrar que no grego tinha palavras como hipostases e outras que nas traduções depois teve que ficar um Deus em 3 pessoas. Só que pessoas fica esquisitíssimo. Como é que pode ter um Deus em 3 pessoas? É um dogma. É um dogma. É assim. Não dá para entender. O próprio Santo Agostinho, Deus o tenha e abençoe muito. Por que eu me identifico tanto com Santo Agostinho? Até é bom explicar. Porque tem santo que já nasceu santo. E esses são difíceis. Léo, para mim é muito difícil. Santo que já nasceu santo, para mim é muito difícil. Mas Santo Agostinho foi pecador metade da vida. E depois foi santo. Isso dá esperança. Dá esperança. Pronto. Com esse eu vou. Então tem uma história linda de Santo Agostinho que ele estava andando na praia, meditando sobre a Trindade. E que daí ele viu um menino na beira da praia, com um baldezinho, e o menino fez um buraco na areia, e vai com o baldezinho para o mar, enche o baldezinho de água do mar e joga dentro do buraco dele. E claro, a areia drena e o buraco fica seco outra vez. Ele vai no mar outra vez, pega a água do mar, bota dentro do buraco. E Santo Agostinho acha aquilo interessante, chega perto do menino e diz: o que tu estás fazendo? Ele diz: eu estou colocando o mar dentro do meu buraco. Daí Santo Agostinho diz para ele: mas tu não consegue entender que o mar é imenso e que ele nunca vai caber dentro do teu buraquinho? E o menino diz: sim. E tu queres entender o mistério da Trindade dentro da tua cabecinha? Daí diz que Santo Agostinho fica espantado, assustado, olha para os céus, envergonhado. Quando ele baixa de novo os olhos, o menino não está mais ali. E daí ele entende que era um anjo que estava alertando ele sobre o mistério da Trindade. É uma história bonita. Mas então, durante 2000 anos ficou essa coisa. Está explicado, mas não está explicado. Foi dito o que é, mas ninguém entendeu. Mas é assim, pronto. Daí surge esse escudo da fé, que é o próximo slide. Léo, o escudo da fé é o seguinte: imagina um triângulo. Em cada um dos vértices do triângulo está escrito uma coisa diferente. Num dos vértices está escrito o Pai, no outro vértice está escrito o Filho e no vértice de baixo o Espírito Santo. Tá? Um triângulo ao contrário. É um triângulo, sim, com o vértice para baixo. No centro desse triângulo tem mais um escrito que está escrito Deus. Tá? Então tu tem o Pai à esquerda, o Filho à direita, o Espírito Santo embaixo e Deus no meio. Daí uma linha liga o Pai e o Filho lá em cima e diz: não é. O Pai não é o Filho.
Tá? Uma outra linha liga o Filho com o Espírito Santo lá embaixo. E diz, não é. O Filho não é o Espírito Santo. Uma outra linha liga o Espírito Santo lá embaixo com o Pai lá em cima à esquerda. E está escrito, não é. O Espírito Santo não é o Pai não é o Espírito Santo, o Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho não é o Espírito Santo. Mas daí tem uma linha que liga o Pai, o Filho e o Espírito Santo com Deus. E diz, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Tá bom? E esse é o escudo da fé. Isso é uma representação visual do dogma. Do dogma. E é assim. É assim. Só que, e isso é o que surgiu no estudo crítico das Escrituras depois, que é o seguinte. Vocês estão conseguindo me acompanhar ou eu estou indo rápido demais, tá? Daí, imagina, Léo, esse mesmo triângulo da Trindade, então, o escudo da Trindade, o escudo da fé. No entanto, João 17,3 diz, o Pai é o único Deus verdadeiro. Veja, palavra de Deus, como diz nos púlpitos, né? Palavra de Deus. João 17,3, o Pai é o único Deus verdadeiro. Pronto, o Pai é o único Deus verdadeiro. E depois em João 20,17 diz, o Deus do Filho. Então, o Pai, que é o único Deus verdadeiro, é o Deus do Filho. Evangelho. Então, se o Pai é o único Deus verdadeiro, e se o Pai é o Deus do Filho, então o Pai não é o Filho. E o Filho não é Deus. Pronto. Tão simples quanto isso. É claríssimo. Mas que grande confusione, como dizem os italianos em Veneza. E daí, Léo, eu coloquei umas imagens que tu, quando partir para o reino espiritual, vai ver todas elas. E eu agora não tenho paciência de ficar descrevendo elas todas para ti. Mas aparece um monte de imagens de pinturas ao longo de 2000 anos. E aqui eu só botei 2 ou 3. Mas na aula da Bíblia com os slides tinha mais de 20. Imagens em que os pintores tentaram retratar essa verdade teológica. Então aparece um monte de nuvens, aparece um velho em cima da nuvem, vestido de dourado, que deve ser Deus. Do lado da esquerda dele tem Jesus, porque tem os sinais da crucificação, também em cima das nuvens. E em cima dos dois tem uma pombinha voando, que é o Espírito Santo. Entendeu? Então, os pintores tentaram representar uma verdade teológica de maneira visual. E daí criam uma realidade que não existe. Porque nunca houve um Deus vestido de dourado, a não ser Zeus, na Grécia. Na Renascença teve muitas deturpações a respeito da arte sacra, né? Sim. Interesses políticos. A arte tentando representar uma verdade teológica. Só que a verdade teológica é simbólica. Então a arte não é simbólica. A arte é figurativa. E, portanto, ela cria uma realidade que não existe. Daí, Léo, a pior de todas são algumas configurações em que tem uma cabeça com uma testa do tamanho de uma quadra. E nessa testa, que tem um só cabelo, aparecem 4 pares de olhos. E entre cada esses olhos tem 3 narizes. E embaixo 3 bocas. Então é uma cabeça só, com 4 olhos, 3 narizes e 3 bocas. Para representar a Trindade. 5 olhos. É um Deus. 5 olhos? Não, 4 olhos. Marian, tu tá com um olho a mais. Eu tava tentando, é que quando você... É verdade, é 4. Mas ó, só tem 2 ouvidos. O ouvido tá certo. O ouvido tá certo. Que é um monstro. É um monstro. Mas é a Trindade. É a Trindade. É um só Deus em 3 figuras. Um absurdo. Agora. Mas pode ser absurdo e pode não ser absurdo. Depende do alcance de livre pensamento de cada cultura
Sim. Claro. Porque se você pegar ali na cultura hindu, né, as divindades, né, vamos dizer assim, o panteão no geral, o panteão Sim. hindu, Sim. as divindades elas têm aspectos assim Tranquilo. assustador. Tranquilo. Elefante, pode ser um elefante ou um deus. Mas eles Tipo assim, entendem que é simbólico. Essa coisa que o cristianismo tem de ilustrar as coisas de forma mais aceitável pode ser também uma armadilha. Sim, exato. Mas então Por veja. isso que é importante esse pensamento do Bahá'í. Por Sim. isso que é importante. Sim. Porque tu vê. Como é o teu nome? Nadir. Nadir? Poxa. É mesmo, não? Só que eu não sou a mulher do Léo. Você viu a confusão? Principalmente, sabe por quê? Principalmente porque o Léo, ele está querendo fazer um paralelo sobre o Bahá'u'lláh. Ele quer ser o Bahá'u'lláh. Pronto. Não, então, eu fico aliviado que tu não seja a esposa do Léo, para o teu benefício, entendeu? Especialmente ele querendo ser Bahá'u'lláh, que ele vai entrar numa furada, mal ele sabe, vai ser exilado, colocado na prisão, torturado e envenenado. Tá ótimo, essa foi ótima, Nadir, obrigado. Tu hoje é o aluno que vai ganhar a medalhinha no final da aula. Excelente, queridão, excelente. Mas então, na iconografia hindu, eles entendem que é simbólico, sabe? Mas um cristão tem a tendência de interpretar o pé da letra. Então, os cristãos, quando vão ver as divindades hindus... Pode ser uma doutrinação, né? Sim, é Uma doutrinação. doutrinação sofrida ao longo do Mas tempo. claro, mas é doutrinação. Mas o cristão olha as divindades hindus e diz assim, um elefante é Deus? Daí eles olham e dizem, bom, uma pomba é Deus? Melhor elefante. O elefante pelo menos é grande. Deus não é pequeno. Sabe? Na iconografia oriental, a grandeza espiritual é representada pela largura. Então, Buda é representado gordo. Mas Buda era magro. Ele fazia jejum. Ele ficou 1,5 décadas asceta, sem comer praticamente. Entendeu? Era magrelo, total. Mas é representado gordo por quê? Plenitude espiritual. Na iconografia do Ocidente, a grandeza espiritual é representada pela altura, não pela largura. Então, se vocês veem toda a representação dos santos e de Jesus na Idade Média, no Renascimento, Jesus é grandão, alto, os santos batem no ombro dele e os reis batem no joelho. Parece que todos os reis eram anõezinhos na Idade Média, entendeu? Mas não, é porque a grandeza espiritual é representada pela altura, não pela largura. Porque também não cabia nos quadros. Botar Jesus e todos os apóstolos gordos, não dava. Vai pintar a Santa Ceia. Pede para Da Vinci pintar a Santa Ceia com todos eles representados gordos. Imagina, boteros. Imagina os 12 apóstolos da Santa Ceia boteros. Parentes do Alexandre. Imagina, o Alexandre e os outros 11 na Santa Ceia. Não cabe. Pronto. Então, mas as pessoas pegam ao pé da letra e daí deturpa tudo. O Léo vai infartar. O Léo vai infartar. Léo, não estraga a nossa aula, Léo. Não infarte. Não infarte. Isso, traz uma água com açúcar. Gente, o Léo, quando começa a gente contar uma coisa. É uma das almas mais lindas que eu conheço. Então, daí a gente vai agora, Léo, nós vamos sair dos monstros de 4 olhos, que a Marian contou 5, 3 narizes e 3 bocas, e nós vamos para uma representação do que Bahá'u'lláh diz. Do que Bahá'u'lláh diz. Então, o que a gente tem no desenho, Léo? Um sol, representado em cima à direita,
E embaixo tem 3 espelhos. E aparece o sol refletido dentro de cada espelho. E ligando o sol com os espelhos tem raios do sol. Pronto. Daí a gente diz, o sol é Deus Pai. Os raios do sol são Deus e Espírito Santo. E o sol refletido dentro dos espelhos é o Deus Filho. O verbo feito carne. Pronto. Daí a gente entende. Então, se o espelho diz, quem viu a mim viu ao sol, é verdade. Quem viu a mim viu ao Pai, é verdade. Mas isso não quer dizer que o sol saiu do céu para entrar dentro do espelho. Então, o espelho também pode dizer, quem viu a mim viu ao sol, mas também pode dizer, mas o sol é maior do que eu. É verdade. Pronto. Daí entendeu. Daí não precisou toda aquela bagunça, com um entendimento. Mas isso não era possível 2.000 anos atrás. Não era possível na revelação de Muhammad, 1.400 anos atrás. Porque foi preciso Copérnico e Galileu para mostrar que não tem o firmamento celestial. E daí a gente pode hoje fazer um desenhozinho e entender. Ah, tá. Então, existe um Deus único, uno e verdadeiro. Esse Deus uno e verdadeiro se manifesta no profeta. Se manifesta no verbo de Deus. E como é que ele se manifesta? Através dos seus raios. Os raios são o sol, mas não são o sol. Então o raio pode dizer, quem viu a mim viu o sol. Mas ele também pode dizer, o sol é maior do que eu. Pronto. E daí a gente consegue amar todas as religiões e amar todos os profetas, entendendo que todos eles são raios do sol. Tá? Eu amo o raio do sol que se chama Jesus. Bravo, eu também amo. Ele ama o raio do sol que se chama Buda. Bravo, eu também amo. Eu amo o raio do sol que se chama Bahá'u'lláh. Bravo, ele também ama. Pronto. E daí a gente não se mata, porque cada um se chama de uma religião diferente. Mas foi preciso muito tempo para poder chegar a isso. E daí no próximo slide, eu coloquei alguns exemplos de frases que mostram isso. Né? Então é o mesmo desenho, Léo. O sol lá em cima, os raios do sol descendo e se refletindo nos espelhos. Tá? Refletindo nos espelhos. Então, vejam algumas frases que falam do Deus Pai. Tá? Do Deus Pai. Coloquei 2 frases só. Uma de Jesus e outra de Bahá'u'lláh. A de Jesus é, o Pai é maior do que eu. Quando Jesus diz o Pai é maior do que eu, está em João 14, 28, o Pai é maior do que eu, ele está falando do sol. Tá? Bahá'u'lláh diz, assim vos adverte aquele que é o onisciente, segundo ordenado por quem é o mais poderoso, o onipotente. Quem é o mais poderoso, o onipotente? Deus, Pai. E quem está advertindo? Deus Filho, o onisciente. Pronto, mas tem os dois. Muito bem. Vamos ver algumas citações de Deus e Espírito Santo. Começa com Jesus, em João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. É uma das frases mais lindas da Bíblia. Antes que Abraão existisse, eu sou. Quem ele é? O Verbo, que sempre existiu, que estava com Deus e desceu do céu. Então, quem está falando? O Deus Espírito Santo. O que é o sol refletido no espelho? É o Deus Filho. Está vendo? O sol refletido no espelho é o Deus Filho, é o verbo feito carne. Já está no espelho, está na terra. Mas quando Jesus diz que antes que Abraão existisse eu sou, ele fala com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele existia antes de estar na terra. Antes de estar na terra. Ainda era raio de sol. Estava percorrendo os 8 minutos que leva a luz do sol para chegar na terra. Estava ainda no caminho. Não estava aterrissado no espelho. Certo? Muhammad. Eu sou todos os profetas. Veja essa frase de Muhammad. Eu sou todos os profetas. Isso é o Espírito Santo falando. Ou ele é esquizofrênico,
ou ele é o Espírito Santo. E a gente sabe que ele não era esquizofrênico, porque ele criou uma civilização. Um homem analfabeto criou a mais extraordinária civilização que o mundo já viu. Foi graças à civilização criada por Muhammad que os cristãos saíram de 1000 anos da escuridão da Idade Média. E houve o Renascimento, como Nadir falou. O Renascimento veio por causa da influência da revelação islâmica sobre a Europa. Os europeus traduziram Sócrates, Aristóteles, Platão do árabe para o latim, porque tinham perdido contato com a antiguidade clássica. Graças aos algarismos arábicos, nós desenvolvemos as ciências. Porque não tinha algarismos. Foram os árabes que desenvolveram os algarismos. O zero veio da Índia, mas foram os árabes que divulgaram o zero. Agora, imagina um computador com número romano. Não dá. Porque os romanos não tinham zero. E o computador só funciona com 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Código binário. Código binário. Imagina, tudo bem. 6 vezes 7. Vamos lá, quem é que lembra de tábua? 6 vezes 7? 42. Bravo. 6 vezes 7, 42. Tá. Agora, quanto é VI vezes VII? Quanto é VI vezes VII? É XL II. Verdade. Agora vai fazer matemática desse jeito. Impossível. 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 Não, os árabes trazem isso. Os árabes criaram o astrolábio. Astrolábio. O que o astrolábio permitiu? Que eles fizessem oração em direção a Meca, que era uma das leis de Muhammad. Mas também permitiu que 1000 anos depois os portugueses navegassem ao redor do mundo e não se perdessem, porque tinham um astrolábio. Os árabes. Os árabes também criaram meu nome e o dela. Nadir. Que é o ponto oposto ao zenite. Exatamente. O zênite é o ponto mais alto, o nadir é o ponto mais baixo. Sim. Só que o alfa e o ômega são a mesma coisa. Nadir e zênite se juntam. Não tem alto e baixo. É tudo ilusão. Não tem alto e baixo. Acabou de agradar tua esposa como há muito tempo que não agradava. Somos da mesma altura, ele diz para ela. Mas realmente, os homens são tão estúpidos. Imagina, o Alexandre se acha alto. Entendeu? Ou, na verdade, os outros acham ele alto. Agora, a distância da cabeça dele para o Sol é 15 centímetros a mais do que a minha. Faz muita diferença. Ele, por acaso, fica mais ensolarado. Não é meu filho, é um amigo. É outro. É que nem a confusão entre Nadir e Nadir. Tem o Alexandre e o outro Alexandre, Léo. Tu não conheceste esse ainda. Eu vou te botar perto dele, depois tu apalpa ele para ver como ele é alto. E uma das pessoas mais lindas que tu vai conhecer, Léo. E a esposa também. Hoje tem que sobrar para a esposa também. Vou não falar para... Quando eu conheci a Patrícia, eu entendi por que o Alexandre era tão legal. Então vejam, na hora que a gente entende isso, puxa, eu sou todos os profetas. O raio do sol dizendo. Quem viu um raio do sol, viu todos os raios do sol. Depois, Krishna, que tu falaste há pouco da tradição hindu. Krishna na Bhagavad Gita. Na minha divindade, sou sem nascimento nem morte, eterno e senhor de tudo que nasce e existe. Agora, imagina, Krishna era um homem, que nem Jesus era um homem, que nem Bahá'u'lláh era um homem, que nem Muhammad era um homem, que nem Buda era um homem, no meio de um monte de gente. E de repente ele diz, na minha divindade sou sem nascimento nem morte, eterno e senhor de tudo que nasce e existe.
Dizem, pirou. Pirou. Como assim, antes que Abraão fosse eu sou? Como assim eu sou todos os profetas? É o Espírito Santo falando, que habita neles. Pronto. Eles podem dizer isso, porque são. Agora, nós vamos para baixo, Léo, para os espelhos. O Deus Filho. Então, algumas frases que mostram o Deus Filho. O primeiro espelho representa Moisés. Isso está no Êxodo 7:1. Então disse o Senhor a Moisés, eis que te fiz como Deus ao faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. 2 vezes no Antigo Testamento, Deus diz que Moisés é Deus. Aqui é uma delas. Os dois estão no Deuteronômio. Deus diz que Moisés é Deus. Eis que te fiz como Deus para o faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Então, esse é o sol dentro do espelho. Moisés era o espelho. E Deus, refletido nele, quem viu a mim, viu ao Pai. Pronto. Se vamos em João, o segundo espelho é Jesus, Léo. Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Pronto. O espelho refletindo o sol. Quem viu a mim, viu o sol. Pronto. O sol manifesto e encarnado no espelho perfeito da alma perfeita do profeta. Terceiro espelho representa Bahá'u'lláh. Não tinha espaço aqui para botar todos os outros espelhos. Não podia ter colocado, claro, Buda, Krishna, Zoroastro, etc. O último espelho representa Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh diz, jamais houve em minha alma outra coisa senão a verdade. E em mim mesmo nada se viu a não ser Deus. E em mim mesmo nada se viu a não ser Deus. O espelho dizendo, quem olha a mim, vê o sol. Tá vendo? Daí a Trindade fica clara. Na verdade, só existe Deus, uno e verdadeiro. Deus não é 3 pessoas. É só Deus. Mas Deus se manifesta através dos seus raios. Os raios são Deus. Os raios se refletem no espelho, na terra, de forma concreta, num ser humano histórico, encarnado. É o sol refletido no espelho. Mas é o sol. É o sol. Não estamos falando de espelho, estamos falando de sol. Todo o tempo é só o sol. É o Deus uno e verdadeiro. Por isso, Muhammad, no Alcorão, ele diz aos cristãos, não exagereis em vossa fé, não digais trindade. Muhammad alerta isso. 600 anos depois de Jesus, já tinha havido o concílio de Constantinopla. A doutrina da trindade já estava estabelecida. E daí ele diz, não exagereis em vossa religião, não digais trindade, sabei que Deus é único. E agora a gente, numa noite de quarta-feira em Indaiatu, depois de uma janta maravilhosa, consegue entender com a metáfora de Bahá'u'lláh o que Santo Agostinho morreu sem conseguir entender. Porque não cabia dentro da cabeça dele. Porque Copérnico não tinha ainda revelado que o Sol é o centro do sistema planetário e tudo gira ao redor dele. Galileu não tinha exposto isso com clareza e nós não conseguiríamos entender a metáfora. Precisamos chegar no século XIX e Bahá'u'lláh manifestar a palavra de Deus para entender isso com clareza. Tem só mais 2 slides, eu vou só ler eles para a gente terminar, porque o Nadir avisou a gente que tem recreio. E... O direito à merenda. Direito à merenda. O penúltimo slide, Léo, é só representa o sol de novo com 2 espelhos, só para a gente lembrar que o sol refletido dentro do espelho é o sol. Né? E daí tem um texto de Abdu'l-Bahá, de respostas a algumas perguntas. Isso é um texto pequeno, porque Abdu'l-Bahá, em resposta a algumas perguntas, discorre em mais detalhes sobre isso. Né? Ele diz, em resumo, a realidade de Cristo foi um espelho puro. A realidade de Cristo foi
foi um espelho puro. E o sol da realidade, ou seja, a essência da unidade, com seus infinitos atributos e perfeições, tornou-se visível no espelho. Então, Jesus Cristo era um espelho puro e o sol da realidade, quer dizer, Deus, se tornou visível no espelho. Não queremos dizer com isso que o sol, a divina essência, se tivesse dividido ou multiplicado, pois o sol é um e único. Apenas se reflete no espelho. Eis porque disse Cristo, o Pai está no Filho. Isto é, o sol está visível, manifesto neste espelho. Tranquilo? Eu tenho certeza que Santo Agostinho está agora rindo e batendo palma. E o último texto é de Bahá'u'lláh, que diz, é para este próprio fim que em cada era e dispensação os profetas de Deus e seus eleitos aparecem entre os homens e demonstram tal poder como é oriundo de Deus e tal grandeza como somente o Eterno há de revelar. Nada reflete o sol na terra como um espelho que reflete o sol. A gente sabe, o sol brilha sobre tudo. O sol brilha sobre as pedras, sobre a água, brilha sobre os carros, brilha sobre o pouco cabelo que o Léo tem na cabeça, brilha sobre o muito cabelo que o Nadir tem na cabeça. E não vou falar das outras cabeças, senão o Alexandre vai ficar zangado comigo. Mas o sol brilha sobre todos. Mas só o espelho reflete o sol. As outras criaturas apenas refletem um pouco da luz e conforme a sua natureza. Mas o único reflexo pleno do sol é o espelho perfeito. Pronto. Esse é o profeta. Esse é o verbo encarnado. Galileu parece que morreu por causa disso, né? Aqui Neto perdeu o poder por causa disso, por causa da teoria heliocentrista. Né? Sim, exato. Galileu é uma das pessoas que eu mais amo e admiro. As cartas de Galileu, Nadir, na defesa da Inquisição, ele escreveu especialmente para dois personagens, para o padre Benedetto Castelli, que era um amigo dele e influente na hierarquia eclesiástica em Roma. Vocês lembram? Galileu estava em Florença. E havia uma disputa política entre Florença, Roma, Milão e Veneza. Naquela época, as cidades italianas não estavam unificadas ainda. Eram cidades-estado em constante guerra entre si. Então, o Benedetto Castelli era um amigo do Galileu em Roma, onde ele tinha muitos inimigos, por causa da teoria heliocêntrica. E ele escreve também para a Grã-Duquesa... Roma quase inteira era geocentrista. Sim, 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 sim. A Itália inteira era geocentristas eram as pessoas que acreditavam que a Terra era o centro do universo. Isso. E os heliocentristas eram que acreditavam que o Sol era o astro maior. Né? E eram poucos. Porque a realidade era ptolomaica, de novo. A realidade que Ptolomeu tinha falado 2000 anos antes. 2000 anos antes. Mas antes de Ptolomeu, Neto já tinha essa teoria do Sol como o astro-rei. Mesmo na própria Grécia, havia filósofos que mostravam o Sol como centro. Mas não foi uma verdade que se estabeleceu. Porque Ptolomeu era considerado um sábio, sabe? E os outros eram marginais. E, infelizmente, como hoje em dia a gente consegue entender até muito bem, os influenciadores têm mais repercussão do que os sábios. Entendeu? Sim. Muitos seguidores. Muitos seguidores. Esses dias eu vi um postzinho. Eu não sigo redes sociais, não coloco nada em redes sociais, mas mandaram uma coisa bem interessante. Falaram de um tipo de música, que eu não vou dizer qual é, porque eu não quero ofender nenhuma música. Mas, enfim, um cara que faz um tipo de música que eu não gosto, disse assim, veja como esse tipo de música é importante. Tem milhões de seguidores, influencers. E daí uma pessoa diz assim, lixo
Pode ter um monte de mosca em volta, mas continua sendo lixo. É muito bom. O Léo quer falar. Eu te pergunto. Pode ser. Pode ser. Desculpe, querido. Eu queria perguntar sobre se a discrepância ainda continua neste caso. O fato é que eu fui assistir uma missa quinta-feira com a minha irmã e na missa eu participei do ritual, naturalmente, né? E eu percebi uma diferença na missa, porque eu sou de origem católica, naturalmente. Senta, levanta e tal, e eu fiquei prestando atenção num detalhe. E o padre não falou. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, até o final. Não falou, e nem falou nada disso. O credo, ele não falou. Ou seja, a ressurreição da carne desapareceu da igreja naquele momento. Então eu perguntei para mim, eu estava dormindo ou ele não falou o credo? Ela falou, ele não falou o credo. E eu te pergunto, isso faz parte da discrepância ou acabou a discrepância? Bom, ou esse padre é muito sábio ou ele esqueceu de falar os credos. Na verdade, o padre Não tenho intimidade com esse padre para saber. Eu acho que os padres estão assistindo muito influência. Né? O padre não estava seguindo o rito. Não estava seguindo o rito. Exatamente. Porque no rito isso daí É obrigatório. O credo é obrigatório. Da liturgia. Exatamente. Mas enfim, queridos, resolvemos Trindade, resolvemos o Verbo de Deus, entendemos que, pronto, não são três pessoas, são três formas de manifestação. É o sol em si mesmo, o sol nos seus raios e o sol refletido no espelho. Mas é tudo o sol, é tudo luz do sol.